Olá pessoas, eu sou a Abigail. Esse daqui é o Olhar Curioso e o nosso assunto de hoje é Annie de Wind Poplars. Queria lembrar de você curtir esse vídeo, comentar o que você está achando dos conteúdos daqui do canal, de também se inscrever se não está inscrito e de me seguir no Instagram também. Eu acho que é só isso mesmo, né? E se você tá ouvindo um som estranho aqui, pra você ver minha família assistindo o jogo do Flamengo. Vocês sabem que minha família é muito comunicativa e é bem flamenguista, então... Primeiramente, eu queria comentar que eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu comento os três primeiros livros da Annie. Eu comento eles num vídeo só, comentando sobre os 3 primeiros. E recentemente eu comecei a postar também lá no Instagram. Deixa eu arrumar esse instante aqui enquanto eu comento. Eu postei lá no Instagram também umas resenhas também sobre os 3 primeiros livros. Se você quiser uma resenha mais aprofundada sobre cada um em específico, você pode estar me seguindo lá no Instagram e vendo os vídeos, tá bom? Então eu vou começar já aqui no canal comentando sobre o 4º livro da série, que é a Annie de Wind Poplars. Que esse é um livro que eu queria recomendar pra vocês da série, porque normalmente as pessoas que vão ler essa série, elas param ou no primeiro livro ou no 3º livro, que é onde a Annie, ela finalmente consegue finalizar o arco dela com Gilbert e tudo mais. Mas eu queria comentar no canal mesmo, em específico, sobre os outros livros, porque foi a primeira leitura que eu fiz eles em português mesmo, a tradução feita pro Brasil, porque eu tava lendo pela inglês mesmo, tentando aí pelos Google Tradutor da vida. Foi as leituras que eu fiz, não foi uma leitura exatamente muito proveitosa. Então agora eu estou tirando um tempo para ler cada um com mais calma, refletir sobre cada um, e eu resolvi fazer esses vídeos individuais sobre cada um aqui no canal. Como já falei, tem vídeo lá no Instagram dos 3 primeiros vídeos. Se você quiser saber a minha opinião em específico, tem lá também. E se você quiser saber o que eu achei por alto, tem também um vídeo aqui no canal. Agora vamos direto pro assunto do vídeo agora mesmo. Agora é o assunto direto do vídeo, tô enrolando muito. Meu cabelo tá muito bonitinho aqui hoje, não sei o que aconteceu comigo. Está arrumado. Essa história conta como a Annie, depois de toda a sua jornada em Green Gables e na Academia Queen's, lá em Raymond e com Gilbert, toda essa história dela já foi finalizada e agora ela está trabalhando na escola de meninas, enquanto o Gilbert está terminando a faculdade dele de medicina para eles poderem estar casando. Então aqui a gente conta a história da Annie já um pouco mais velha, né, um pouco mais amadurecida socialmente, né, já com os ares de uma adulta. A sociedade já vê ela como uma pessoa mais madura. E eu acho que esse livro, ele tem um sentimento peculiar nele. Acho que tudo isso é em favor do fato de que muitas das histórias que são contadas nesse livro, elas são cartas, onde a Annie, ela conta alguns acontecimentos muito interessantes que vão acontecendo durante a sua estadia em Wind Poplars. E então, assim, quando a gente vai vendo todas essas aventuras dela, você sente que o ambiente em que ela tá vivendo, as conversas que ela tá tendo, são um pouco mais maduras do que nos livros anteriores. Provavelmente, como eu já falei, pelo teor de ela seja uma jovem noiva. Ela já está ao passo de ser quase uma senhora, então as pessoas meio que tratam ela como uma pessoa mais madura, uma pessoa mais... uma coisa madura que Annie não é muito, né? Nós sabemos que Annie não é muito. A gente espera. Então essa situação dela viver nesse mundo mais adulto, agora a gente consegue ter um livro onde o maior foco da história tem-se muito a questão dela como professora. Nós já tivemos meio que uma introdução a esse mundo quando a Annie, nós estávamos no 2º livro, a Annie deu aula em Avonlea. Mas agora a Annie tá fora do âmbito comum dela, fora de Avonlea. Ela tá num outro local onde ela tem que lidar com situações um pouco diferentes. E são situações totalmente diferentes, principalmente como eu já falei, ela tá num ambiente mais adulto, um ambiente mais maduro. Então você começa a ver ela numa situação como uma professora, onde ela tem que lidar com algumas situações que antigamente ela não tinha que lidar, com algumas situações que ela tem que acabar tendo que passar para poder conseguir certas coisas por causa da escola. Toda uma questão mais
social mesmo, envolvida nela como uma professora dessa escola de meninas. E uma das coisas que eu acho muito boas nessa história é porque vai apresentando de forma muito sutil, como eu sempre digo, as histórias da Anne, elas têm dilemas sociais muito sutis que são apresentados, e eu acredito que a partir dessa história eles começam a ficar um pouco mais intensos. E ela consegue enxergar algumas outras coisas, compreender um pouco mais sobre o mundo, ser um olhar mais maduro sobre o mundo mesmo. Então a gente vendo por essa perspectiva dela, até porque, como eu já falei, é um livro quase epistolado, né? São muitas cartas que são colocadas aqui nessa história. Então você vai vendo o desenrolar das histórias, são um pouco mais intensas, algumas delas são um pouco mais tristes, algumas mais trágicas. Você vai vendo um mundo um pouco mais ácido. Então eu acho que é quando os livros da Anne, eles começam a ser ter um sentimento diferente. Mais que eles ainda carreguem um sentimento nostálgico do que a Anne era, eles vão amadurecendo junto com ela. Então é algo assim que eu acho maravilhoso. A escrita da autora tá, assim, a cada momento se intensificando mais, deixando nas entrelinhas algumas coisas que são muito interessantes de serem pensadas mesmo. Eu definiria esse livro como doce e profundo. Tem algumas situações que elas acontecem nesse livro correlacionadas mesmo a algumas situações da escola, situações institucionais de algumas famílias influenciarem a escola, assim como tinha em Avonlea, só que um pouco mais fortes nessa história. Você vê como uma situação muito densa que acontece com a Anne, mas que ela consegue, com o seu jeito de sempre contornar tudo, sendo um pouco doce. Então o mundo, ele é muito denso e profundo, e a Anne é muito doce. Então você vai vendo como ela vai mudando esse mundo e moldando eles ao seu jeito de ser, à medida que ela vai aprendendo com o mundo, né, e crescendo um pouco mais. Então, assim, eu acredito que é um livro que ele serve muito como uma introdução para esse novo mundo da Anne, esse novo mundo adulto que a gente vai acompanhando nesses outros livros aqui, que você vai vendo um pouco mais sobre como algumas situações elas são um pouco mais difíceis e complexas de lidar. E ela começa a tomar um rumo diferente na história, não é mais uma história infantil, por mais que ela sempre coloque muitas crianças ao redor da Anne, muitas situações como essa, é uma história que ela vai tomando um peso. E pessoas, eu estou ansiosíssima para poder comentar cada um desses livros, porque foi uma experiência espetacular ler eles agora com mais calma, ver algumas situações que, assim, como é que eu posso dizer? Que eu considerava que não seriam tão profundas, numa leitura um pouco mais apurada, elas têm um peso maior. Não sei se é por causa da releitura ou por causa da tradução, mas eu sinto que eu fiquei muito mais investida. Chegou até aqui, curte esse vídeo, comenta o que você tá achando dos conteúdos aqui do canal, me dá sugestões de novos vídeos. E se não tá inscrito, se inscreve aqui também, me segue no Instagram. E eu acho que é só isso mesmo. Valeu!